Bom, gente, essa é mais uma videoaula de C++, aproveitando que tá essas videoaulas todas pode ser conferido nesse site aqui, ó, Informática e Entretenimento. E a aula de hoje é a seguinte, foi um aluno que me passou e eu vou aproveitar para mostrar aqui, ó. Então é o seguinte, eu vou estar mostrando a estrutura for com loop infinito e mesmo entrando nesse loop infinito do for, como fazer para quebrar. Então, para a gente trazer um exemplo prático disso, eu vou começar aqui, ó. Eu vou só incluir a biblioteca, ó, include. Vou fazer o uso da biblioteca IOStream e vou passar a lista dele aqui, ó. Using name space std, tá? Tô mandando adicionar, incluir essa biblioteca IOStream, porque eu vou fazer o uso cout sem. Vou chamar a função principal, que é o main, e aqui vai ser a abertura do main, e fechamento do main. Então vai ser o seguinte, eu vou pedir para o usuário informar um número qualquer. Então cout, ó, eu vou declarar as variáveis do tipo inteiro aqui, ó. Vou colocar num de número, vírgula, i, que vai ser o contador do for, e uma última variável chamada aus, de auxiliar. E vou fazer o seguinte, ó. Vou falar para o usuário cout aqui, ó, informe um número inteiro qualquer. Dois pontos aqui, ponto e vírgula. E vou mandar guardar na variável num. Então é o seguinte, eu vou pedir para o usuário informar um número qualquer, e sendo que eu quero verificar se esse número que ele verificou, se existe uma raiz quadrada perfeita, tá? Então vamos lá, para eu poder fazer isso, eu vou usar o for aqui, vou inicializar o for, o primeiro parâmetro do for é o i, primeiro parâmetro do for é a inicialização, vou inicializar o i com 0 aqui, ó, ponto e vírgula. O segundo parâmetro seria o teste lógico, a expressão seria o ponto de parada do for. Só que eu não vou colocar nada, tá? Vou deixar em branco, vou colocar o ponto e vírgula aqui, ó. E o terceiro parâmetro é o incremento ou decremento. E vou falar que o i mais, ou seja, o i vai aumentar de 1 em 1. Só aproveitando para comentar que aqui está sendo a abertura do for e essa chave aqui, ó, fechamento do for. Aproveitar dar um enter aqui antes do main, vou colocar o system pause para pausar a tela, ponto e vírgula, e vamos lá, dentro do for eu vou falar que a minha variável alce vai receber i vezes i. Então como a gente quer, por exemplo, vamos supor que o usuário digitou o número 9, a raiz de 9 é 3, então porque 3 vezes 3 é 9. Então o que eu estou fazendo? Eu estou falando que a minha variável auxiliar vai receber a multiplicação de i vezes i. Então vai ser, como o i vai começar em 0, vai ser 0 vezes 0, 0. Depois o i vai aumentar, vai ser 1 vezes 1, que é 1. Depois o i vai aumentar, que vai ser 2 vezes 2, que é 4. Depois o i vai aumentar, que é 3 vezes 3, que é 9. Bom, eu quero mencionar o seguinte, ó, por eu não ter colocado nada aqui no segundo parâmetro do for, significa que é um loop infinito. E como eu quero apresentar a raiz quadrada de um número, eu vou usar a função if aqui, ó. Eu vou falar o seguinte, ó, se o que eu tenho no auxiliar, então o auxiliar vai guardar a multiplicação de i vezes isso. Lembrando que o i vai aumentar de 1 em 1, então 1, 2, 3, 4 e vai embora. E sendo que o auxiliar vai receber a multiplicação de i vezes i, então 0 vezes 0, ele guarda, 1 vezes 1, ele guarda e assim por diante. Então, se por acaso o que eu tiver no auxiliar for igual, se for igual, tá, ao número que o usuário digitou, eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou colocar uma mensagem na tela, cout, falar assim, ó, a raiz quadrada do número, e vou passar um número aqui, ó, que é o num. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 9, vamos supor que ele informou o 9, ou pedir para o usuário informar, ele informou o 9. Então, a raiz quadrada de 9, aí eu vou, tá, gente, ó, só lembrando que esse símbolo aqui é de concatenação. Eu estou concatenando o meu texto com a variável. Aí eu vou concatenar novamente aqui, ó. Vou
pôr o igual aqui, ó. Então, estou concatenando texto, concatenando com a variável, concatenando com o texto, e vou pedir o que tem na variável i. E vou dar um end aqui, que é final de linha aqui, tá? Bom, só que é o seguinte, quando chegar aqui, ó, vamos supor que o usuário digitou o 9, aí vai cair aqui, ó, como o i vai ficar aumentando, ó, 3 vezes 3, 9. 9 é igual a 9, verdadeiro, vai entrar no if. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho um comando chamado break. O break é para fazer quebra. Então quer dizer que ele vai sair da estrutura e cair no system pause aqui, tá? Só que para ele não continuar no loop infinito, eu vou colocar um outro if aqui, ó, e vou falar o seguinte, ó, se a variável se o alce for maior que num, tá? Eu vou falar o seguinte, ó, eu vou trazer uma mensagem na tela, falar assim, ó, o número digitado não possui raiz quadrada. E vou colocar um end aqui, ó, concatenar com end aqui, que é final de linha, que é a mesma coisa contra a barra n, e vou dar um break. Ponto e vírgula. Bom, vamos aqui, ó. Vou apertar a tecla F9 aqui, ou vem aqui em executar, compilar, executar. Como eu não salvei ainda, ele está pedindo para eu salvar. Então vou colocar aqui, ó, raiz, tá? Deu o nome de raiz, vou mandar executar. Ele está pedindo para eu digitar. Vamos digitar o número 9. Então, eu digitei o 9, pode ver que ele trouxe aqui, ó, a raiz quadrada do número 9 é igual a 3. Vou testar com outro número, 16. 16 a gente sabe que é o 4. Então, se eu trouxer o 16 que der um Enter, ó, a raiz quadrada de 16 é 4. Só uma observação. Então, como o i vai ficar aumentando de 1 em 1, ó, e eu estou no loop infinito, então, por exemplo, ó, o usuário digitou 16, está guardado no num. Aí o auxiliar vai ficar 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Depois o auxiliar 3 vezes 3, 9. Depois o auxiliar vai receber 4 vezes 4, 16. Então, o auxiliar está com o número 16 e o usuário digitou 16. 16 é igual a 16, verdadeiro. Então, ele falou que 16 é igual ao que tem no i. O i vai ser o 4, tá? Olha só. Só para vocês entenderem esse break aqui, ó. Então, vamos supor que eu não coloquei esse break aqui, ó. Lembrando, se eu tirar esses break aqui, o que vai acontecer? O for meu, que começa aqui e termina aqui, ó, tá no loop infinito. Então, vou mandar executar aqui. Pode ver que eu tirei, tá, gente? Ó, comentei o break aqui, ó. É como se eu tivesse apagado, tivesse feito isso, ó. Tá, ó. Como se eu tivesse feito isso, tá? E vou mandar compilar e executar. Olha só, vou trazer o 9. Tá vendo que entrou no loop infinito? Não para mais, porque mesmo ele trazendo uma mensagem na tela, mas ele não consegue parar, porque ele está num loop infinito. Vou fechar aqui e vou voltar aqui o break aqui, ó. O break aqui, ó. Significa quebra. Ele força para sair da estrutura que eu tô. No caso, a estrutura for. Vou apertar o F9 ou vir executar, compilar. Tá, gente? Estou falando F9, mas eu não posso apertar o F9, porque senão pausa o programa que eu estou usando. Aí eu vou vir aqui, ó, compilar e executar. Se eu apertar o 9 aqui, ó, ele trouxe minha raiz quadrada de 9 igual a 3. Bom, só que olha só, eu tirei o break daqui. Só que eu vou trazer um número agora que não tem raiz quadrada. Então vamos, por exemplo, o 10. Olha lá, ó, pode ver que ele entrou no loop infinito, não sai mais. Mesmo o valor sendo maior, mas não tem nenhum break que ele possa entrar para poder sair. Então o que eu faço? Eu coloco um break aqui, ó, ponto e vírgula. E se eu mandar executar, compilar, agora trazendo o valor 10, ó, ele põe que o número digitado não possui raiz. Tá? O número digitado não possui raiz quadrada. Bom, aí você pensa assim, então, mas se eu tirar esses dois break do if, então pode ver que aqui eu tenho aqui, ó, abertura do if 01. Aqui é o fechamento do if 01. Aqui é a abertura do if 02.
E aqui está sendo fechamento do if 02. Então vamos colocar o break para fora aqui, ó, break para fora, sendo que agora o break está dentro da estrutura for. Vou apertar F9, vou executar compilar e vou trazer o 9 aqui, ó. Aí, ó, pressione qualquer tecla para poder continuar. Ele já forçou, ou seja, na primeira iteração ou no primeiro loop do for, quando o for passou a ser 1, ele já caiu nesse break aqui e já saiu fora do for. Mesmo se eu digitar, colocar um número aqui, ó, 10, ó, que não tem raiz, ó, pressione qualquer tecla. Então, ou seja, eu tive que fazer uso desses dois if aqui, ó, e do break dentro deles para justamente fazer a quebra dessa estrutura for aqui, ó. Então, se eu vim aqui executar, compilar e digitar o 9, o 16, ó, ele fala para mim que a raiz quadrada de 16 é 4. E se eu trouxer, por exemplo, um valor 20, ele fala para mim o número digitado não possui raiz, tá, gente? Então, nessa videoaula, o que tem que ficar claro é o seguinte, que mesmo eu não trazendo o segundo parâmetro do for, que é a expressão, o teste lógico, o ponto de parada, ele vai entrar numa estrutura, ele vai entrar no loop infinito, e eu estou quebrando esse loop infinito através da palavra reservada break, que força sair do comando. Tudo bem, gente? Então até a próxima videoaula. Tchau!